Viva! O que vão ver a seguir é uma versão quase completa da entrevista a André Vilas-Boas, o presidente do Futebol Clube do Porto, sobre os bastidores da chegada de Francesco Farioli e também sobre como correu a temporada que terminou com o título de campeão nacional. Foi uma entrevista que foi gravada na última pausa de seleções, na reta final da temporada. O Porto ainda não era campeão nacional. É uma entrevista que faz parte de um projeto maior do podcast narrativo O Código Farioli, o novo podcast narrativo da Renascença. Guardamos algumas das citações para o último episódio, para o episódio 5, e por isso é que esta não é uma versão absolutamente completa dessa entrevista. O primeiro episódio do podcast, chamado Il Gatto, já está disponível no site da Renascença e também nas plataformas de podcast. Viva! Estamos com André Vilas-Boas, presidente do Futebol Clube do Porto. Recebe-nos aqui no Estádio do Dragão para uma entrevista sobre Francesco Farioli e sobre esta temporada, a propósito do documentário que vamos lançar sobre o treinador do Futebol Clube do Porto. André Vilas-Boas, muito obrigado. Começo por perguntar, quando é que ouviu falar de Francesco Farioli pela primeira vez? Era o presidente André Vilas-Boas, candidato André Vilas-Boas? Era ainda o treinador André Vilas-Boas, eventualmente? Não, isso é fruto da idade do Francesco. Apesar de eu ser jovem também, jovem presidente, jovem treinador na altura, a primeira vez que me cruzo com ele será no Qatar, que ele só me alertou para esse facto agora. Portanto, Francesco, quando estava na Aspire, acabou por me seguir no Zenit e no Shanghai SIPG por conta dos estágios que eu fazia na Aspire, no meio das temporadas ou nas pré-épocas, no caso do Xangai. Portanto, essa é a primeira vez que ele se cruzará comigo enquanto treinador. Eu ganho consciência do treinador Francesco Farioli mais pelo seu trabalho em França, portanto, quando se afirma finalmente como treinador, portanto, como alguém revolucionário nas ideias, no método, e na afirmação das suas lideranças. Pré-Nice há evidentemente o período na Turquia, na qual há o seu nome associado mais ao Braga como potencial treinador do Braga e uma pessoa que estava a despontar para o início da sua carreira. Portanto, esse é o primeiro cruzar de informação. Depois há tudo que está relacionado com a busca de um treinador, as suas competências, as suas lideranças, o seu método, que são trabalhos que a estrutura Porto acaba por fazer na sua pré-contratação. Conte-nos a história um bocadinho da contratação de Francesco Farioli. Quando é que decidiu que seria o treinador ideal para substituir Martin Anselmi no verão? Bom, há aqui uma parte que não podemos deixar de relacionar com o fim da sua aventura no Ajax e também o fim do período do Anselmi no Futebol Clube do Porto, portanto, pós-Mundial de Clubes. Em primeiro lugar, há uma parte que está relacionada com uma análise do que é que foi a época do Futebol Clube do Porto, a época transata 24-25, todas as suas fragilidades e insucessos que terminam com o Mundial de Clubes. Portanto, a partir daí nós tomamos uma decisão de mudança de treinador e fomos ao mercado estudar o que é que o mercado oferecia, quais é que eram as condições, quais é que eram os treinadores que se identificavam com o perfil do Futebol Clube do Porto, com o que é que os seus adeptos exigem, e a partir daí há um treinador que merecia ter tido sucesso no Ajax, mas que se tivesse tido sucesso no Ajax seguramente não estaria no Futebol Clube do Porto nesta altura. Portanto, eu acho que a forma como se dá o fim desse campeonato não invalida evidentemente a qualidade do treinador, o seu método, a sua liderança, a forma como lutou por aquele campeonato até ao fim, mas a verdade é que o tornou disponível no mercado e a partir daí incitamos os contactos necessários para o trazer para o Futebol Clube do Porto. Já era sabido que ele não iria continuar no Ajax, quer ganhasse o campeonato ou não, mas se tivesse sido campeão, acha que não seria um treinador ao alcance do Porto, ou seja, eventualmente terá afastado ali os clubes maiores? Quando nós falamos com o Farioli, estavam mais clubes a falar com o Francesco Farioli, portanto há também aqui uma parte de identificação do treinador com o clube, com a sua mística e também com as propostas que nós lhe fizemos em termos de estrutura, de scouting, de renovação da equipa. Eu acho que isto é um projeto, há um corpo comum de ideias que se junta, filosofia de clube, o que é que temos para oferecer ao treinador, que investimento é que vamos fazer na equipa,
quais os jogadores que o treinador identifica como fundamentais para o seu método, a tipologia desses próprios jogadores. Portanto, todo este corpo comum de ideias, quando se junta, acho que valoriza esta comunhão, e foi isso que acabou por acontecer. Portanto, enquanto o Farioli falava com vários clubes, acabou por se identificar com este, e pelo que este clube oferecia para o trazer para aqui. É mais difícil para um presidente escolher um treinador que vinha daquela experiência como terminou. É verdade que no início da temporada o Ajax nem sequer apontava ao título, mas de qualquer forma, pela forma como acaba por acontecer, é mais difícil escolher um treinador, ou acaba por se desligar um bocadinho do desfecho, como aquilo foi, e olhar para quem é o treinador, para as ideias? Não, repare, porque os treinadores podem sempre atingir o sucesso, mas estão sempre dependentes do que é o caos do jogo, a irracionalidade do espetáculo e dos seus intervenientes e das decisões que não estão só vinculadas a decisões do treinador, mas também ao próprio jogo, e ao jogo ser caótico e trazer o inesperado. E aqueles jogos foram mesmo muito caóticos. Sim, repara, eu acho que nesta história toda o Farioli conhecerá todos os detalhes que levaram no fim ao Ajax terminar em segundo e o PSV terminar em primeiro. Com certeza se recordará dos lances em que as bolas foram ao poste em vez de terem entrado, e que são momentos que acabam por decidir resultados e o fim do campeonato. Isso corresponde à sua análise. Nós sobretudo temos que olhar para o todo, o que é que ele oferece, o que é que são as suas lideranças, e depois também a sua capacidade de adaptação a tudo o que é o projeto Porto, a exigência dos adeptos, e foi por isso que o decidimos trazer para aqui. A primeira, já com o Farioli no Futebol Clube do Porto, a primeira palestra que ele faz com os jogadores, que foi divulgada por vocês, ele fala da dor da temporada passada como motor das duas partes, do treinador Francesco Farioli e do plantel. Toda a gente me fala de uma capacidade muito grande de agarrar o grupo. É uma forma muito forte de entrar e de agarrar o plantel. Sentiu que foi uma forma que agarrou mesmo o jogador? Sim, eu acho que é algo construtivo, vai-se construindo. Eu acho que no campo das relações o primeiro impacto é muito importante, e há muitas vezes pessoas que falam que em 20 segundos se consegue obter qual é que é o ponto de vista comunicacional, personalidade, como é que é o caráter de uma pessoa. Portanto, o subconsciente do ser humano rapidamente absorve quais é que são as principais e as primordiais características de um líder. E eu acho que depois há toda a confirmação do que é esse método, que vem depois com o treino, com os resultados, com o jogo, com a empatia, com a capacidade de reconhecer as características de cada um, e isso foi-se levando com o tempo. Foi feito um convencimento de ambas as partes, entre os jogadores e treinador, portanto, as diferentes sinergias que acontecem à medida que se vai desenrolando o tempo e que o treinador vai afirmando o seu trabalho. Ele sugeriu mudanças no Olival, chegando à pré-temporada, conhecendo o espaço, fala até do lado revolucionário dele, nesse sentido sugeriu alguma mudança mais estrutural? Sim, apesar de tudo, e contextualizando aqui um pouco, o Futebol Clube do Porto está num processo de renovação das infraestruturas. Este belíssimo estádio tem 20 anos, tal como tem 20 anos o nosso centro de treino desportivo Jorge Costa, e nós estamos numa fase de renovação infraestrutural a partir do momento onde as nossas finanças permitam esse tipo de desenvolvimentos, que foi o caso com o novo centro de alto rendimento, que avançará agora em abril para a primeira movimentação de terras, licenciamento e início da sua construção. Portanto, em realidade, apesar de nós termos todas as condições para oferecer no Olival, há melhorias que fazemos permanentemente. Não te digo que sejam diárias, mas são semanais e mensais. E no caso do Farioli houve uma imediata observação de necessidades infraestruturais que poderiam melhorar o dia-a-dia do centro de treinos Jorge Costa. Algum exemplo? Como, por exemplo, no ginásio, como por exemplo nas máquinas que cada um dos preparadores físicos decide que são necessárias para o seu método,
nas salas de reuniões, no próprio balneário dos jogadores, porque que também sofreu mudanças radicais. Portanto, ao fim de 20 anos, retiramos os jogadores do seu balneário desde sempre e colocamos noutro sítio, melhorando consideravelmente as suas instalações. Portanto, tudo isto são alterações que melhoram a qualidade do dia-a-dia, das infraestruturas, e a partir daí, tanto com esta conexão com os feedbacks do treinador, aceitamos que eram alterações que devíamos fazer. Farioli tinha dito na entrevista à Sport TV há alguns meses que consigo é com quem fala menos sobre tática. Parte dele ou parte de si essa distância, até por ter sido antigo treinador, poderia existir essa tentação de discutir mais os aspectos táticos? Não, repare, acho que são conversas normais. Portanto, há um entendimento do jogo que eu tenho naturalmente pela forma como me fui formando enquanto treinador, os princípios que eu levei para as minhas equipas, a forma como as orientei, o meu próprio método. Eu nesse aspecto, cada treinador tem o seu método. Isto é uma ferramenta e uma arma que nós temos para o reconhecimento do que é que são as qualidades do treinador e a sua capacidade de intervenção. Partilhamos ideias e depois que é o treinador aplicar sempre o seu método. Isso é um campo onde ele entra e domina, e onde não... A história da sugestão do Samu defender os cantos ao primeiro poste, que ele revelou nessa entrevista, que foi uma sugestão. Sim, mas sugestão sua. Isso acabam por ser brincadeiras que o Farioli traz à mesa, mas não... Portanto, são conversas que nós temos de uma forma muito informal e nunca autoritária de presidente que quer colocar o treinador a fazer alguma coisa. Aquele primeiro jogo em Alvalade acaba por ser marcante, importante? Sim, eu acho que todos os jogos que se dão contra os grandes em fases iniciais da época acabam por marcar momentos. Evidentemente depois tem que haver regularidade e continuidade. Nós o ano passado, por exemplo, não deixamos de ganhar a Supertaça contra o Sporting também, de uma forma muito violenta, transformando um 3-0 em 4-3. Tivemos continuidade de resultados, mas sempre com alguma irregularidade pelo meio. O Futebol Clube do Porto, por exemplo, de 24 a 25, encontrou-se em janeiro com a possibilidade de atingir o primeiro lugar, o que não o fazia ao fim de 1000 dias. E falhamos essa oportunidade. E depois tivemos uma série de resultados negativos, desde logo a derrota com o Sporting na Taça da Liga e depois a derrota com o Nacional e com o Gil Vicente, que nos trouxeram muito para baixo animicamente, e os resultados negativos foram-se estendendo e a época acabou por se inverter. Nós, com o Francesco Farioli, no início desta época, atingimos regularidade de resultados após esse jogo com o Sporting, depois dá-se o empate com o Benfica em casa, mas tudo que foi resultados de Liga Europa, resultados de campeonatos, houve sempre uma afirmação do Futebol Clube do Porto, até ao resultado infeliz que teve com o Casa Pia. Portanto, nós queremos evitar são estes resultados infelizes, estes caminhos, estes obstáculos que encontramos no caminho e que nos trazem imprevistos, e queremos ter a continuidade em termos de resultados que nos leva até ao título, basicamente. Impressionou a capacidade, a fortaleza defensiva que Francesco Farioli conseguiu criar, porque o gol em Alvalade é um autogol na altura do Neuen Pérez. O primeiro gol marcado por um adversário é só o 9º jogo da temporada, já em outubro, que é marcado é na Liga Europa, é marcado pelo Estrela Vermelha. É o primeiro gol que um adversário marca ao Futebol Clube do Porto. Impressionou, de certa forma, essa capacidade? Eu acho que faz parte do estilo, não digamos só defensivo, digamos um conjunto de uma equipa que trabalha a alta intensidade e defensivo, não só de defesas, digamos assim, mas do todo, do 11 defensivo, que aplica pressão desde o primeiro momento, que é muito agressiva, que tem um estilo muito próprio de se organizar do ponto de vista da organização defensiva. Portanto, tudo isto influi para uma organização defensiva coletiva muito forte por parte do clube, do Futebol Clube do Porto, que não tem só a ver com a qualidade dos defesas e a qualidade individual dos defesas que trouxemos, por exemplo, mas também tem muito a ver com a forma como o Futebol Clube do Porto defende como um todo e no campo inteiro.
Isso impressiona, tem a ver com o treinador, tem a ver com o seu método e acho que é de louvar a forma como rapidamente o implementou, porque foi muito difícil às equipas no início do campeonato marcarem um golo ao Futebol Clube do Porto. Portanto, isto tem tudo a ver com a pré-época, com o método, com a repetição, com automatismos e que valoriza o trabalho do treinador, sem dúvida. Como é que foi vivido os bastidores da primeira derrota para o campeonato, o jogo com o Casa Pia? Houve impacto ou não sentiu esse peso enorme da derrota? Eu acho que, sobretudo, a forma como reagimos foi muito importante. Portanto, foi um percalço que se deu numa altura, de uma forma surpreendente, porque foi uma altura onde o Futebol Clube do Porto estava seguro, jogava bom futebol ofensivo e defensivo. São percalços que acontecem, obstáculos que temos que rapidamente recuperar e eu acho que, sobretudo, a forma como reagimos após essa derrota foi o que mais nos orgulhou até agora, até este percurso de abril. Portanto, reagimos rapidamente, fechamos a equipa, mantivemos o foco e os resultados positivos aconteceram naturalmente logo a seguir. Tinha uma curiosidade em relação foi o último jogo, o jogo em Braga, quando o festejo de Francesco Farioli, é para si o festejo, é para na bancada, é para eventualmente para os adeptos? Eu acho que é a forma de celebrar de um jogo que é considerado bastante difícil, de uma deslocação difícil, como é a de Braga. Portanto, num contexto quase de desejo por parte dos rivais que o Futebol Clube do Porto ali perdesse pontos, com a reviravolta, portanto, com condicionantes muito específicas relativamente ao jogo, a certas decisões de arbitragem que nós entendemos que deveriam ser tomadas de outra forma. Portanto, tudo isto gera muita emoção e acho que, não sendo o fator decisivo que pode levar o Futebol Clube do Porto ao título, é sem dúvida um grande desafio ultrapassado com grande sucesso. Mas não, é para si o festejo ou não é? Não sei, eu quero celebrar no fim do campeonato com o título nas mãos, portanto vamos levando cada jogo passo a passo e sabendo que ainda vão ser muitas as dificuldades que vamos encontrar pelo caminho. Os jogadores falam-lhe do treinador, elogiam, tem jogadores com um grande palmarés com a chegada do Tiago Silva, por exemplo, os jogadores já passaram pelos maiores palcos, Kivior, por exemplo, muitos anos na Premier League, falam-lhe, elogiam-lhe o treinador? Repara, eu sou presidente do Futebol Clube do Porto, vivo o meu dia-a-dia mais nos gabinetes do que provavelmente no centro de treinos Jorge Costa. Acho que traz muitas entrevistas dos jogadores do Futebol Clube do Porto atuais que valorizam o trabalho do treinador. Acho que isso é inegável. Já ouvimos palavras muito fortes do Tiago Silva, do Diogo Costa e de muitos outros jogadores com experiência relativamente à qualidade do trabalho desenvolvido até ao momento. O quão importante foi o mercado de janeiro e qual o papel que teve Francesco Farioli? Percebe-se que há alguns jogadores que já tinham trabalhado no passado, o caso do Terem Moffi, no verão tinha vindo o Paulo Rosário, que também tinha trabalhado com Francesco Farioli no passado. Quão importante, ou seja, qual o peso dele no mercado de janeiro e o quão importante foi até para ter a equipa fresca, percebe-se pela rotação que faz Francesco Farioli? Bom, janeiro acaba por ser um momento importante, não só o que está relacionado com a renovação do treinador, portanto, no que é o acreditar no projeto, no método e na liderança para o futuro. Portanto, acho que esse é um passo também que o treinador e clube queriam dar em conjunto na antecipação do que é o reconhecimento de um bom trabalho. Depois há tudo o que é trabalhar em estrutura, portanto, enquanto nós estamos aqui a ter uma entrevista hoje, o Futebol Clube do Porto jogou um amigável ontem com o Vizela e o treinador está nos nossos gabinetes reunido com a equipa de scouting a preparar o que é o futuro do Futebol Clube do Porto. Portanto, tudo isto quer dizer uma união e trabalho em estrutura relativamente ao futuro. E foi isso que aconteceu também em janeiro, portanto um corpo comum de ideias relativamente ao mercado de janeiro, entre os jogadores que o treinador conhece, com os quais já trabalhou, outros não, mas que sabe do potencial que podem ter dentro do seu sistema, e depois também tudo que é o trabalho de equipa de scouting relativamente a jogadores tão jovens como o caso do Oscar, e a forma como ele rapidamente se adaptou à equipa e o rendimento que deu à equipa, portanto, com golos e assistências de forma imediata. Relativamente à chegada do Tiago, acho que é uma oportunidade de mercado que nós queríamos abraçar. Estávamos muito inquietos
com o facto de termos apenas 3 centrais disponíveis, fruto da lesão do Neuen e da ruptura do tendão de Aquiles, portanto, sabendo também que o Pablo nos ofereceu condições e fez muitos jogos a central e que nos deu máximas garantias, mas a oportunidade de mercado que se deu com o Tiago Silva foi única, e depois tudo o que é o campo do emocional relacionado com trazer o Tiago Silva de volta ao Futebol Clube do Porto, após a sua passagem na equipa B e tudo o que foi as emoções negativas da sua passagem na equipa B do Futebol Clube do Porto. Portanto, tudo este retorno do Tiago Silva ao Futebol Clube do Porto é mágico, e o facto de vermos um jogador com a sua experiência, com o seu palmarés, com todos os títulos que ganhou o capitão do Brasil no Futebol Clube do Porto, é para nós um motivo singular de orgulho e que muito nos dignifica enquanto clube. Farioli não hesitou mal sobre dessa possibilidade? Não. Portanto, isto foi uma possibilidade que nos foi trazida pelo agente, à qual nós não queríamos acreditar que fosse possível. No seguimento dessa chamada do agente comigo, eu liguei ao treinador, o treinador ficou encantado e se calhar foi das contratações que mais rapidamente fechamos. Quanto é que se envolve Farioli nos outros departamentos? Já disse que está, ou seja, reunido com o scouting, que é uma ligação mais natural, mais normal, mas o quanto é que se envolve em todos os departamentos o treinador? Ou fica mais fechado no trabalho da equipa e no planeamento? Não, bastante. Si? Acho que todo o trabalho em equipa, a consistência do trabalho de equipa técnica, o reconhecimento da importância de uma equipa técnica, que é vasta e alargada, como todos sabem, mas onde cada um tem as suas áreas específicas de intervenção e sabe precisamente o que é que tem que fazer. Portanto, todo este trabalho em conjunto que nós vemos, não só do ponto de vista da equipa técnica, estende-se a outras áreas, desde logo a administrativa e diretiva, portanto, com o Henrique Monteiro e o Tiago Madureira, e depois também é transversal a outras áreas no clube, desde logo a performance e o scouting, que tem influência direta no rendimento da equipa também. Quem é o Farioli, quem é Francesco Farioli que não o vemos? Como é que é ele nos bastidores? É alguém calmo? Como é que é o perfil de Francesco Farioli no trato? Sim, eu acho que no trato, no que é pessoal, muito próprio, muito calmo, como lhe dizia há pouco, objetivo, um homem pleno ou consciente das suas ideias ou do seu método. As reuniões, evidentemente, que temos estão mais relacionadas com o que é o funcionar do Futebol Clube do Porto, o funcionar da equipa do Futebol Clube do Porto, das suas estruturas, da equipa em campo. E não tanto aquelas que estão mais no campo pessoal. Evidentemente encontramos-nos e aí há um homem afável, de família e de bom trato, de bons costumes italianos e saudável. Portanto, aí há uma relação mais de amizade e familiar, mas que obviamente são sempre levadas mais para o campo do Futebol Clube do Porto, do nosso dia-a-dia de trabalho e não tanto do nosso campo pessoal. Vamos à renovação de contrato. O Farioli renovou a meio da temporada. Como é que surge a ideia? Conte-nos a história da renovação, até depois acabou por ser muito rápido com o anúncio na livraria Lelo. Como é que foi o processo da renovação? Bom, sobretudo a continuação do bom trabalho do treinador, portanto, de tudo que ele fez em novembro e em dezembro, portanto, da constatação que esta é a pessoa que queremos a liderar o Futebol Clube do Porto, de um treinador que é reconhecido a nível europeu, que é sediado a nível europeu também, portanto, que se afirma cada vez mais como um dos talentos emergentes a nível de treino e de treinador. E nesse campo nós quisemos antecipar cenários, portanto, temos uma união muito forte e um reconhecimento muito forte do que é que cada um oferece, Porto ao treinador e treinador ao Futebol Clube do Porto, e quisemos antecipar a construção deste futuro e por isso decidimos estender este vínculo. E da parte do treinador, uma forma quase imediata de reconhecimento que aqui se sente bem, que nesta casa lhe é oferecida as condições para se afirmar enquanto treinador, e acho que todos estes passos que se dão em antecipação reforçam a união e o vínculo entre duas entidades, basicamente, entre a pessoa treinador e a instituição Futebol Clube do Porto.
acho que foi por isso que chegamos a acordo muito rápido. Acho que isto ultrapassa muito mais o vínculo que é o laboral, mas entra no campo do emotivo, das emoções, e a forma como uma instituição é capaz de fazer transcender um treinador na execução do seu trabalho. Farioli entrou mesmo no espírito do Porto, não é português, teria uma noção, como é óbvio, do que é o Porto, mas entrou mesmo no espírito, até a frase do família portista, a forma como cunhou, entrou mesmo na família portista, digamos? Sim, acho que sem dúvida, e acho que isso é reconhecido não só internamente, mas exteriormente também. Portanto, vemos um treinador a Porto que sabe reconhecer o que é a exigência dos adeptos, a pressão que existe neste clube, a forma como se tem de lidar com a pressão, e o facto deste clube ter sempre um posicionamento muito específico relativamente ao seu entorno e a forma como os nossos princípios devem ser defendidos. Há sempre aquele mito urbano que um treinador, depois de renovar contrato, os resultados acabam por cair um pouco. Não foi o caso. Como presidente foge a esse tipo de ideias, de conceitos? Não, acho que de todo, acho que já houve muitos treinadores com renovações a meio da época que tiveram muito sucesso, desde qual somos o próprio presidente, mas também o treinador que espero que chega ao sucesso absoluto no Futebol Clube do Porto. Falamos, para terminarmos, falar um bocadinho sobre o futuro, porque já falou disso e renovou. É ano do Mundial e depois no fim do Mundial há sempre, é um ano em que há muitas mudanças de treinadores. Foi até nessa lógica a renovação. Como é que é possível garantir até no futebol atual, no futebol moderno, a continuidade de um treinador? Eu acho que aqui, respeitando todos os posicionamentos, acho que os treinadores evidentemente são assediados por outros clubes. Eu acho que constatamos cada vez mais nos grandes mercados a imprevisibilidade que está associada à carreira de treinador. Nós vimos fenómenos muito específicos acontecerem este ano, principalmente naquela que é reconhecida a maior liga do mundo relativamente a treinadores e a esse fenómeno de sucesso e queda. Isto significa que o mercado de treinadores está muito volátil e que rapidamente os sucessos se tornam em insucessos, e é a partir desses momentos que os treinadores começam a valorizar mais onde é que estão, o que é que os clubes oferecem, que clubes garantem estabilidade e no fundo que clubes garantem uma simbiose perfeita e uma troca perfeita de sinergias, de corpo comum de ideias, de estrutura, de funcionamento, e da dificuldade que é encontrar clubes como este Futebol Clube do Porto no panorama atual. Das poucas conversas que partilhamos, acho que e seguramente se um dia esta entrevista pós-abril se tornar num capítulo final com o treinador Farioli campeão nacional 25-26, seguramente o entrevistarás e ele assegurará que aqui encontrou estabilidade, que aqui encontrou estrutura, que aqui encontrou ideias e que aqui encontrou uma estrutura que funciona para fortalecer o treinador e o seu método. Mas olhando mais a longo prazo, porque hoje em dia é quase os treinadores já não fazem carreira num só clube, mas mais a longo prazo, e até falou já um pouco disso para terminarmos, apontam mesmo aos maiores patamares, aos principais tubarões europeus. Acha que vai ser o treinador, que é um treinador desse patamar? Com a idade que tem e esperemos que com o sucesso que esperemos que ele obtenha no Futebol Clube do Porto nos próximos largos anos, acho que sim. Muito obrigado, Presidente André Vilas Boas. Pode ouvir e ver esta reportagem com o testemunho de André Vilas Boas no site da Renascença em rr.pt.